Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai explorar o Tailwind CSS, porém, sob uma perspectiva bastante interessante. Você já deve ter visto o Tailwind por aqui, né? Então, em várias séries de vídeos nossos, a gente já utilizou o Tailwind, onde a gente criou, por exemplo, um e-commerce com Pix, a gente utilizou o Tailwind. Em todos os nossos eventos, a gente utiliza o Tailwind. Dentro dos nossos cursos premiums, a gente utiliza o Tailwind. E tem uma coisa que muita gente fica com o pé atrás com o Tailwind, que é uma questão de como que o nosso HTML ou JSX, se a gente for pensar aqui no mundo React, como que ele fica, né? Então, como que os class names ficam depois de utilizar o Tailwind. Então, a sensação de desorganização, né, que dá quando a gente começa a utilizar o Tailwind. Então, a intenção desse vídeo é passar um pouquinho dessa sensação e o que a gente pode fazer para dar uma contornada e explorar algumas opções para isso, tá? Então, eu não me sinto tão desconfortável em utilizar o Tailwind, como o pessoal diz, como as is, né? Então, como ele é mesmo. Porém, eu sei que muita gente faz isso e eu quero levantar alguns detalhes sobre como que a gente pode trabalhar melhor isso. Então, com duas opções aqui para a gente organizar um pouco o código-fonte. Além disso, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever já agora, né? Então já clica no sininho, já dá um like no vídeo se você já se interessa por esse assunto e também não deixe de seguir a gente no Instagram, no Twitter, só procurar @devplano, que vocês vão encontrar a gente lá. Bom, e vamos pro código aqui para a gente explorar um pouquinho do problema, né? Vamos dizer assim. Bom, eu tenho um projeto aqui, depois eu vou colocar o link do repositório na descrição. E esse projeto é simplesmente um projeto com Next e já tem o Tailwind instalado, configurado, etc. A mesma instalação que tem na documentação deles, então não fiz nada demais. A única diferença que eu fiz aqui, eu criei um primeiro componente, aliás, criei a primeira página aqui, e só para a gente saber que ele funciona, né, a gente pode colocar um class name aqui e colocar alguma coisa, então BG, vamos colocar Gray 300. Então o que acontece? Ó, a gente já sabe que o Tailwind está funcionando, beleza. O grande detalhe que muita gente fica incomodado é exatamente com isso aqui, né? Então a gente começa a descrever, ao invés de a gente utilizar o CSS puro, a gente começa a descrever o que a gente quer, né, de visual nesse componente por meio das class names. Então, e aí com uma configuração só, com um seletor só, tudo bem, não tem muito problema. O problema começa quando a gente tem um caso igual a esse aqui, ó. Então a gente já tem um componente um pouco maior. Então, só para a gente ver isso na prática, ó, vamos pensar aqui que a gente vai usar esse componente inteiro. Ó. Vou pegar ele inteiro aqui, vou dar um Ctrl C e vou levar ele para o meu código-fonte, só para a gente poder explorar. Vou fazer o seguinte, vou inclusive criar uma outra pasta, componentes barra, vou chamar de comp1 aqui, .js. Opa, deixa eu só fazer aqui, const, comp1 é igual return, vou colocar ele aqui e vou dar um export default comp1. Bom, vocês devem ter reparado aqui que ele está meio vermelho, né? O que acontece? A gente tem que fechar as tags, porque lá ele tem HTML e aqui a gente vai colocar em JSX, então a gente precisa sempre fechar. Então toda vez que você copiar um template em Tailwind que for para HTML, vai acontecer isso, né? Então você precisa procurar os inputs, HRs, imagens e tudo mais, que provavelmente eles não estarão fechados. Então reparem que agora já está certinho, posso salvar. E aí eu vou fazer o seguinte, tenho meu componente aqui, vou trazer ele aqui para minha aplicação. Então comp1, Visual Studio já importou para mim, legal. Vamos ver ele aqui rodando. Ó, bacana. Ele está aqui mais ou menos funcionando. Tem uma foto, obviamente não pegou a foto. Vamos ver por quê. Que ele está com um caminho absoluto aqui. Mas tudo bem. A intenção é só a gente pensar um pouquinho como que a gente pode organizar melhor isso tudo. Bom, olha só. A gente viu aquele outro exemplo, né, na página que a gente estava com um seletor só. O grande detalhe aqui é que agora a gente começa a ter vários seletores, ó. Vários seletores. Então,
começa a ficar um pouquinho mais difícil difícil no sentido de verboso, mas não difícil, porque se você bater o olho aqui, que essa é uma das vantagens que eu gosto do Tailwind, você sabe o que está acontecendo. Então, eu sei que aqui ele está com flex alto e está com um padding de 6. Eu sei que aqui ele está com flex wrap. Eu sei que esse H1 está com flex alto, está com um texto do tamanho XL, e aí essa extensão aqui no Visual Studio Code, inclusive, mostra isso pra gente, ó. Deixa eu só pegar aqui o nome dela, ó. Tailwind CSS do Brad Cornes aqui. Ela já mostra isso pra gente. Então toda vez que eu passar o mouse em cima, ela já mostra o que significa em CSS. Então é muito legal, ó. A gente já tem uma ideia de quais tamanhos vão representar esse CSS que a gente está fazendo, ó. Então assim, mas beleza, a gente não gosta, vamos supor aqui, que eu não me sinto confortável ainda com essa abordagem. O que eu posso fazer para tentar melhorar um pouquinho isso? Antes, deixa eu só fazer uma coisa aqui também que faltou. Deixa eu dar um Ctrl C e substituir class por class name. Pronto, agora ficou React 100%. Então assim, qual que é a primeira possibilidade que a gente pode fazer? A gente pode tentar pensar na primeira abstração aqui. Então vamos supor que esse título aqui, ó, Classic Utility Jacket, é o título do produto aqui, ó. Então, o que a gente pode pensar? Uma primeira tentativa, Product Title, que a gente poderia fazer, é tentar colocar uma variável e vinculá-la aqui embaixo. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, primeira tentativa, só para a gente ver como que vai ficar, Product Title. Então reparem que continua a mesma coisa. Então olha só, a gente já começou, é quase que um seletor no seletor. A gente tem como fazer o apply do CSS junto com o Tailwind. Mas olha só, isso aqui começa a ficar interessante também, ó. Então aqui embaixo, Product Price. Const Product Price. Colocando com template strings aqui, porque a gente pode usar uma outra ideia que também já que eu vou mostrar. Então, ó, Product Price. Então, olha só, o que a gente está fazendo aqui? E isso é bem legal. Antes a gente tinha uma sequência de formatações específicas para cada um. Então, eu não sabia o que significava, entre aspas, esse H1. Quando eu começo a falar que esse cara é um Product Title, essa abstração me ajuda a identificar quem é esse cara aqui. Então, me ajuda a identificar quem é esse H1, que já é uma coisa bem legal. Então, olha só, essa é uma ideia inicial aqui que a gente pode utilizar para organizar o CSS, né? Organizar os seletores aqui para a gente, para ficar um pouquinho menos verboso. Então, reparem que a gente pode seguir fazendo isso e vai funcionar, vai ficar a mesma coisa, ele vai substituir aqui na hora que ele for renderizar, então vai ficar a mesma coisa. Outro ponto que muita gente fica preocupado é, beleza, um dos segredos do Tailwind é que quando você vai publicar o projeto, você rode o purg, né? Então, para você limpar o seu CSS. Porque o que acontece? Se a gente for olhar o CSS do Tailwind de verdade, que está aqui, deixa eu procurar ele aqui, quer ver? Tailwind... Estou procurando dentro do Node Models. Então, Tailwind, dist. Olha só, a gente tem esse arquivo, por exemplo, ele é gigantesco. Tem muito CSS. Tem 172.917 linhas. Então, como que isso não estraga o meu projeto? Então, como que isso não deixa peso no meu projeto? Porque no Tailwind a gente configura o modo de limpeza dele. Então ele vai procurar em todas as páginas as extensões JSTS, JSX, TSX, e a mesma coisa para components. Isso vai ajudar. E aí, a primeira dúvida é, será que eu fazendo dessa forma e não colocando no class name, eu vou atrapalhar essa limpeza do CSS? E a resposta é não. Uma coisa que é muito legal, se a gente até olhar aqui na documentação do Tailwind, a gente vai entender uma coisa. Se a gente procurar aqui na parte do purg, né, de limpar, vamos procurar aqui na documentação que vai ficar mais fácil. Purg. Opa, digitei errado.
Nossa, tem um código aqui. Perg. Perg options. Então, olha só. Aqui tem remove. Vamos olhar aqui, tem um exemplo bem interessante. Aqui. Bom, o que acontece? Essa é a forma que o Perg CSS funciona. Então, o que ele faz? Ele pega o seu código-fonte, do jeito que ele está lá, e ele faz um tokenization, né? Ele transforma em token. Então, ele pega cada palavra que você tem no seu código-fonte e olha para elas de forma única. E aí ele cruza esse mapa com o arquivo do Tailwind. E aí ele vai deixar somente as palavras que ele encontra. Então, rounded, LG, enfim, só as palavras que ele encontra. Então é por isso que a gente não pode concatenar strings como ele mostrou aqui. Porque na hora de passar essa tokenização, ele vai quebrar. Ó. Então ele não consegue reconhecer como uma palavra inteira ou ainda como uma concatenação desses valores. Então é por isso que continua funcionando. Então essa estratégia aqui, ela continua sendo possível do Perg CSS limpar o CSS. Tá? Então ele vai continuar com essa possibilidade. E aí existe uma segunda maneira que é a seguinte. Muita gente gosta de utilizar, inclusive, o Styled Components. Então, Styled Components. Inclusive ele é bem legal. Ele dá essa possibilidade de a gente abstrair de uma forma nominal, digamos assim. Então eu vou rodar aqui como dev de novo. E vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu quero colocar esse componente inteiro dentro de um wrapper. Então, como que funciona o Styled Component? Não vou entrar extremamente em detalhes aqui, mas a ideia é só mostrar um exemplo de como que a gente pode, inclusive, misturar ambas as estratégias. Então, tem o Styled Components aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que eu quero um wrapper. E esse wrapper, ele vai ser um Styled. Essa é a forma que o Styled Components funciona. Então, você define aqui o styled.div, então ele vai criar uma div para a gente. Essa é uma das maneiras. E aí a gente fala algumas coisas para ele. Então, a gente pode colocar, por exemplo, largura 25%. E aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e utilizar esse wrapper. Olha só que legal. Vamos fechar ele aqui embaixo. Beleza, ó, fiz um wrapper. Então ele cria para mim como se fosse um componente. E aí eu consigo utilizar essa abstração. Então vamos pensar aqui o que está acontecendo. Ó. No F5. Então reparem que agora a largura aqui diminuiu. Deixa eu só fazer uma coisa para a gente enxergar esse boxezinho aqui. Shadow large. Aí, só para a gente conseguir enxergar o box. Vamos fazer uma outra coisa também. Vamos colocar um padding aqui. Padding 10 pixels. E aqui pode ser 30. Só para a gente afastar ele um pouquinho aqui da beirada. Bom, então olha só que interessante. Se a gente utilizar o Styled Components, a gente tem uma outra situação. Eu consigo agora olhar para a minha abstração. Então, o meu estilo, ele fica dentro de uma abstração. Então, comparando com aquela outra ideia, da gente colocar os nossos class names numa variável, fica até bem interessante, ó, porque a gente pode usar aqui essa ideia. Então, a gente pode utilizar essa mesma ideia de abstrair para um componente externo. E aí, o que a gente poderia fazer? Existiria uma outra maneira de a gente fazer, que seria já abstrair esse H1 junto com o estilo dele. Então, que seria mais ou menos o que o Styled Components faz. Então, por exemplo, ó, vamos pegar algum outro cara só para a gente manter esses exemplos juntos. Ó, vou pegar o último item aqui, ó, o inStock, esse cara. Então, vamos supor que eu quero abstrair esse cara. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar esse cara como um outro componente, product subtitle. Eu não sei se é subtitle ou um status ou alguma coisa nesse sentido. E a gente poderia fazer algo nesse sentido aqui, ó. Return. Só pra gente pensar um pouquinho. Ó, vou colocar ele aqui. Então reparem que eu abstraí aqui os meus estilos. Vou trocar o inStock
por children. Uma outra coisa que é muito boa de se fazer, pegar qualquer outra propriedade que a gente estiver mandando aqui e passar para o nosso componente de dentro. E aí, ó, eu posso voltar aqui e fazer o seguinte: product subtitle, product subtitle. Vamos só ver como é que ficou. Continua a mesma coisa. Então repara o seguinte, ó, até agora a gente tem 3 formas de abstrair. A gente tem a forma normal aqui do Tailwind, que a gente coloca dentro do class names. A gente pode abstrair o que vai no class name dessa forma. A gente pode abstrair o componente inteiro e aí a gente meio que esconde o class name nele, segunda forma. Existe uma terceira forma que a gente cria um componente já estilizado com styled components. E aí tem uma forma que é bem legal, que é o Tailwind Styled Components. Então, ao invés de eu ter que criar o componente inteiro, seria muito legal se eu pudesse criar simplesmente um div com os meus classes e eu continuo utilizando ele lá para baixo. Então, eu não tento fazer essa abstração toda que a gente fez aqui, ó. A gente tenta deixar isso mais lá para baixo. Então, como que a gente pode fazer isso? Tem uma ferramenta que isso é muito legal. Então, ela chama npm install Tailwind Styled Components. Qual que é a ideia dela? A ideia dela é exatamente fazer esse mix. Porque se a gente continuasse abstraindo e organizando aqui, a gente chegaria num ponto bem próximo desse. Então a gente chegaria em alguma coisa bem semelhante a isso aqui. Então já existe, inclusive, um projeto que faz isso, que é o Tailwind Styled Components. Opa, fiz uma coisa errada. Tem um clip rule aqui. Deixa eu ver onde ele está. Clip rule. Opa, fill rule. Vai parar de reclamar agora. Bom, então qual que é a ideia do Tailwind Styled Components? A ideia é misturar essas duas abordagens. Então, olha só. Vamos pegar um outro componente. A gente tem 2 componentes aqui utilizando a mesma estratégia. Eu vou transformar o product price utilizando o Tailwind Styled Components. Então, o que a gente faz? A gente vai importar um Tailwind aqui. From Tailwind Styled Components. Então, esse TW. Esses são os seletores que eu quero utilizar. Então, o que eu vou fazer? Vamos só buscar aqui embaixo. Quem que é o cara? É um div. Então, olha só. A gente vai utilizar exatamente como a gente usa o Styled Components. E aqui, ó, eu posso fazer, inclusive, como eu faço o Styled Components. Então, essa é a minha forma de descrição agora desse componente. E tem mais uma mudança. Agora, ele vai virar Product Price. Então, aqui embaixo, ao invés de fazer Product Price no class name, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar o componente inteiro em um Product Price. Então, olha só que interessante. Continua a mesma coisa. Se a gente olhar aqui no Inspect, a gente vai reparar que é a mesma coisa. Ó. Então, a nossa abordagem utilizando variável é a mesma coisa. A nossa abordagem utilizando o Tailwind Styled Components é a mesma coisa. Já a nossa abordagem utilizando o Styled Components, ele cria um seletor específico para a gente. Tá tudo bem, isso é do Styled Components. Legal, vamos continuar aqui. Então, olha só. A gente começou a criar abstrações em cima desses seletores. Então, se está muito claro para a gente que esse seletor faz coisa XYZ, a gente consegue abstrair. E aí uma coisa que é muito legal. Isso aqui é muito interessante quando a gente quer criar um design system. Então eu posso criar um card e já definir como que ele vai ser dessa forma aqui. Ele vai estar otimizado com o Purg CSS e também ele vai estar organizado dentro da minha lib de componentes. Então fica super interessante. E se a gente quisesse fazer alguma coisa diferente? E se eu quisesse fazer o seguinte? Vamos supor que a gente tem 2 versões de componentes. Então eu vou ter um componente aqui. Eu vou criar um HR só para pular um espaço.
E esse cara aqui, a gente vai colocar que ele tá... Vamos colocar aqui um active true. Faltou um nome aqui, mas tudo bem. E aí o que a gente vai fazer? A gente tem aqui um active. O valor padrão dele é false. E aí o seguinte, no preço, que é o nosso novo, a nossa nova abstração, a gente vai fazer o seguinte, eu quero passar esse active para cá. Então estou mandando um active para ele. Legal. Se eu quisesse fazer com essa abstração, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer um condicional lá embaixo, né? Então, para poder mudar isso. Já aqui, a gente pode fazer algumas estratégias um pouquinho diferentes. Eu posso, inclusive fazer um condicional aqui. Então, eu posso fazer da mesma forma que eu tenho no Styled Components. Eu posso fazer utilizando aqui o template strings, né? Ele passa para mim as propriedades que ele recebeu aqui. Então, eu posso, por exemplo, se props.active, eu vou retornar um valor específico. Caso contrário, eu vou retornar outro valor. Então, se for falso, vou retornar text gray. Se for verdadeiro, eu vou retornar text green 500. Vamos ver aqui como é que ficou. Olha só que interessante. E aí, se a gente for olhar aqui, a gente for inspecionar, a gente vai ver que ele trocou certinho pra gente o text green. Ó, tá bacaninha. Aqui tá gray. Aqui tá green. E continua sendo otimizado e tudo mais. Tudo como a gente já tinha previsto. E aí tem um outro detalhe. E se a gente quisesse, de alguma maneira, misturar as duas abordagens? De alguma maneira eu quero misturar o Tailwind Styled Components com o Styled Components. Então, na verdade, eu estaria mexendo com os três ao mesmo tempo, né? Então, com Tailwind Styled Components e Tailwind Styled Components. Como que a gente poderia fazer isso? Tem uma outra coisa que é bem legal. A gente fez esse wrapper aqui, né? Então, esse wrapper ele está 100% utilizando Styled Components. Se eu quisesse misturar os dois, eu consigo. O que eu posso fazer? Eu vou colocar aqui... Vou chamar ele... Deixa ele como wrapper mesmo. Vamos colocar ele como... Vamos deixar ele como wrapper. E fazer o seguinte. Custom wrapper. Então eu quero utilizar esse wrapper, mas eu quero colocar uma pitadinha de Tailwind aqui, né? Então como que eu posso fazer isso? Quero misturar Styled Components com Tailwind. O que eu posso fazer é o seguinte. Se eu utilizar o TW, eu posso inclusive utilizar o componente que o Styled Components criou para mim. Então eu posso passar um wrapper para cá. E a partir daqui, eu posso utilizar de novo a mesma ideia que a gente já tinha feito antes. Então eu posso usar aqui o template strings e fazer, por exemplo, ó, eu quero uma margem 4. Deixa eu só colocar esse custom wrapper aqui no lugar do wrapper. Vamos colocar ele aqui embaixo. Vamos dar uma olhada o que aconteceu. F5. Então reparem, opa, deu uns probleminhas aqui. Vamos ver o que aconteceu. Ó. Que agora a largura não funcionou. Então vamos lá. Ó, o Style Components funcionou aqui. Vamos ver. Margem. Ó, ele pegou a margem do nosso... que a gente colocou no Tailwind, pelo Tailwind Styled Components. Ele criou os estilos, mas a gente fez alguma coisa que deu errado aqui. A gente tem que descobrir agora por que ele desarmou a nossa largura. Mas reparem que ele continua com o seletor do Styled Components. A única diferença é que ele estragou aqui a largura. Vamos só ver o que aconteceu. Vamos usar uma outra aqui, ó. A gente tinha colocado custom wrapper. Vamos colocar um shadow. Opa. Ele não pegou o shadow ali? Ou pegou? É que eu escrevi errado, né? Tem uma coisa errada aqui. Tem uns probleminhas do HTML que eu copiei. Ó. Vamos ver aqui.
Ele tá com shadow? Não dá pra ver. Vamos fazer alguma coisa que dê pra gente ver. Então, border 4. A gente tem que passar a cor da borda, né? Ó, ele deu uma espaçadinha. Border green. Aí, vamos só ver se tá pegando aqui certo. Border width. Então, vou pegar a border 8. E a cor da borda. Border color. Vamos colocar ela vermelha 500. Ó, pegou. Olha só que interessante. A gente tá com a borda aqui certinha. Cadê o nosso componente? Aqui, ó. Então olha lá que legal. Por algum motivo a borda 4 não pegou. Deixa eu ver aqui a largura se tá certo. Border width 4. Estranho, né? Não pegou o 4 direitinho. Vou tirar aqui o border. Beleza. Então olha só que interessante. A gente está usando as duas abordagens. Ó. A gente está usando o Styled Component junto com o Tailwind. Então, nesse caso, a gente consegue, inclusive, usar essa ideia de ter abstraído em um nome aquele conjunto de seletores que eu utilizei do Tailwind. Então, o que é mais importante aqui? A gente entender que quando a gente está abstraindo, e esse é o grande problema também quando a gente faz CSS na mão. Quando a gente está abstraindo o CSS, a abstração do CSS ela é uma abstração. E toda abstração ela vai pedir que você defina um nome, vai pedir que você defina algumas restrições. Então você vai ter que pensar em vários fatores no momento de abstrair. Então é por isso que eu ainda gosto bastante de fazer ele puro, porque você consegue olhar um input e falar, beleza, ele é só um input, né? Então ele é só uma entrada de texto. E está formatado desse jeito, nada mais. Porém, quando a gente começa a abstrair, a gente começa a criar essa camada intermediária. Então, qual que é a minha intenção aqui nesse vídeo? Mostrar para vocês que dá para a gente organizar um pouquinho mais. Se te incomoda isso, né? Se incomoda a sua equipe, por exemplo, você pode organizar um pouquinho melhor, seja com variáveis aqui no class name, igual eu fiz aqui, seja com Tailwind, Styled Component, seja com Styled Component, tudo junto. Tá? Então você tem formas de organizar isso, mas o mais importante de tudo aqui é lembrar que isso é uma abstração. Então isso vai ser uma camada a mais no seu entendimento do seu código. Então se isso estiver tudo bem, legal, dá para você fazer isso. Ou inclusive quando o componente está muito complexo, você pode começar a tirar um pouco dessa complexidade dessa forma. Né? Então não existe uma resposta 100% que resume, que resolva todos os casos, porque depende muito do cenário. Então, essa aqui é a ideia de mostrar para vocês que a gente pode abstrair em componentes, se a gente quiser, como a gente já fez aqui. A gente pode utilizar o Tailwind junto com o Styled Components, a gente pode utilizar só o Styled Components, ou a gente pode utilizar o Tailwind Styled Components, ou ainda a gente pode colocar, inclusive, os class names dentro de uma variável, ou de uma constante, e que represente essa abstração só do estilo lá para o seu arquivo, né? Então para o seu componente. Então, queria mostrar para vocês um pouquinho mais de possibilidades. Não necessariamente a gente precisa usar só a forma que o Tailwind já trabalha naturalmente, né? Então a gente pode utilizar essas variações. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo o que você achou, se você já está utilizando o Tailwind também. Eu já venho utilizando há bastante tempo, né? Então já tenho bastante tempo, já tem vários projetos em produção utilizando ele. Gosto bastante, inclusive eu gosto bastante dele dessa maneira mais direta, mas sei que muita gente se incomoda um pouquinho com isso, né? Então foi até por isso que eu quis trazer um pouco dessa abordagem. Como que a gente poderia organizar um pouquinho essa questão no Tailwind. Bom, e é isso, e eu te vejo num próximo vídeo. Valeu, até mais!